Eu falo de Hortolândia, São Paulo. Hortolândia, São Paulo, dá quantos quilômetros mais ou menos da capital? Quantos quilômetros da capital? É, Não sei em quilometragem, mas é 2 horas de carro. 2 horas de carro. Ah, então não é tão longe, então. É perto, é o interiorzinho aqui da Ah, São Paulo. que legal. E como tu me conheceu? Foi por vídeo? Foi no Instagram? Abri o vestibular de uma faculdade da igreja aqui na minha cidade. Aham. E no que abriu foi uma bênção isso vir. E tinha 60 dias para edital. E aí eu falei, nossa, porque eu já tinha vontade de fazer medicina, mas por conta de questões financeiras a gente teve que trabalhar. E aí, na hora que abriu, eu falei, nossa, eu tenho que prestar, né? E comecei a voltar a estudar redação, tudo pelo YouTube. E diferente das meninas que viram o anúncio pelo Instagram, o meu veio no YouTube. E Ah, aí eu fiquei, gente, mas como assim 60 dias para passar medicina? Eu tenho 60 dias. ah. Vamos ver o que está acontecendo aqui. E aí eu comecei a assistir as aulas gratuitas. Eu falei, realmente me identifiquei em muitas O que coisas que que tu passaram lá, identificou? identifiquei vários erros que eu cometi na época que eu tentava estudar para o Ah, vestibular quando eu era mais entrou no ciclo nova. vicioso, então. Sim, Sofreu, então, ansiedade, nervosismo. sim, sim. E aí, o que apresentou as técnicas da aula gratuita, eu falei, nossa, já tem que começar a pôr em prática, né? E aí, hoje de manhã eu fui, eu acho que uma das primeiras a me inscrever. Já comecei a assistir as aulas, e aí eu parei naquele primeiro passo que mostra do TEC. E aí eu falei, não, hoje à noite eu já vou pegar um simulado, eu já vou começar a fazer isso, porque a minha prova vai ser em 2 de fevereiro. 2 de E fevereiro. aí, eu não vou ter exatamente os 60 dias, né? Quando você abre, eu tinha 60 dias, mas não foi. E eu ainda vou participar de uma missão médica missionária na Amazonas, agora em janeiro. Então, eu vou ter 10 dias de bloqueio ali, levando o livro para estudar no barco. Então, eu falei, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que relembrar tudo aquilo que eu estudei na época do cursinho online para conseguir aplicar e só estudar por prova anterior. Sim. E tu vai estar lá nessa missão, mas tu pode estudar, né? Tem o barco, é Sim, física, né? Como é que sim, o barco fica na água, né? Tem o rio, né? isso, Então tem a questão da física, né? isso, sim, Fluidos, né? Que é um conteúdo que cai bastante em física. Então, a própria árvore, botânica, né? Os biomas. Então, percebe que tudo dá pra gente estudar, tudo dá para tirar proveito, né? Então, por exemplo, que nem sim, quilometragem, né? Tu falou 2 horas. Então, a gente tem o tempo, tem a velocidade do carro, a gente consegue saber qual que é a distância, né? Da tua sim, cidade até São Paulo. Então, percebe que tudo que a gente tá falando aqui, tu vê que eu já pontuei uns 7 conteúdos que dá para tu estudar, só que a nossa conversa que não durou nem não sei quantos, 2, 3 minutos que nós estamos conversando aqui. E eu já pontuei 8 conteúdos que dá para a gente estudar. Então percebe que sim, o método ATM não é sobre você sentar a bunda na cadeira e estudar por horas. Eu não vou ter tempo como sim. médico, É aplicar. tá? Mas é eu pensar o meu conteúdo, entendeu? Então, por exemplo, eu estava vendo aqui o filho da Thaís comendo, eu já estava pensando aqui nos marcos do desenvolvimento. Então, eu estava vendo ele mexendo, ele com o pescoço, com a cervical dele posicionada na cadeirinha, e eu estava meio que tentando chutar aqui mais ou menos qual que é a idade que ele tinha, né? Baseado nos marcos do desenvolvimento que ele estava apresentando. Então, eu estou aqui conversando com vocês, estou estudando pediatria. Então, essa é a ideia do método. Eu não vou conseguir ficar 12 horas estudando porque eu tenho que trabalhar, eu tenho esse projeto do ATM, eu tenho várias coisas, tenho consultório, tenho paciente, mas eu posso usar as situações do meu dia a dia como veículo para aprender uma base teórica. Sim. E, Léo, eu tô com uma dúvida bem forte em relação aos simulados, porque a banca que eu vou fazer é a FCC, é a Fundação Carlos Chagas, e eu não encontrei nenhuma prova anterior deles. E eu não sei em qual me basear. Então, querida, o que que eu recomendo? Para você aprender o método, você focar no Enem. Por quê? Porque o Enem, as provas, geralmente, elas copiam meio o modelo do Enem, tá? E Tá? depois, o que que tu faz? Tanto aí pega um simulado do Enem, faz um simulado do Enem, e depois você baixa o edital da prova. Por quê? O edital da prova vai ter os livros, vai ter a teoria dos conteúdos. Aí, o que que eu recomendo fazer? Tu vai ver O os edital eu peguei. Tá, tu vai pegar os livros que tem lá no edital e tu vai pegar e vai baixar o download em PDF desses livros. E aí tu joga no chat GPT e pede para ele fazer as questões para ti. Os livros, perdão, não entendi essa parte. Os No- conteúdos, Isso, os conteúdos que tem que ser cobrado, eles têm que se tirar de algum lugar, certo? né? Ele não pode, Sim. a matemática da onde? A matemática de qual livro, de qual fonte, entendeu? Tem que ter a fonte no edital, Ah, essa parte eu não tinha entendido, mas agora eu entendi. entendeu? Entendeu? Uhum. Entendeu? Então, assim, você vai pegando ali os livros, vai baixando eles e vai botando no chat GPT para ele fazer questão para ti. Legal, ok. Nossa, eu vou anotar isso, porque eu não tinha pensado.
Vai ter um módulo só de inteligência, vai ter aulas, vai ter várias aulas de inteligência artificial, porque ela ajuda demais ao teu estudo, sabe? Demais, assim, é tipo, é bizarro. Então, tu pode fazer isso, porque a ideia é qual que é o tech? Qual que é o conceito fundamental do tech? Simular o campo de batalha. Então, tu não tem provas antigas, tá tudo bem, porque o método, ele é um método do cérebro. Então, ele funciona para qualquer prova. Então, tu pega a ideia do método e aplica para o contexto, entendeu? E daí tu pede para ele fazer Sim, cards, tu pede para ele fazer questões, para ele fazer perguntas, perguntas abertas. E aí tu pode ver, tá, beleza. O bom, o que mais funciona é tu ter provas antigas para tu ver o padrão, né? Daí tu pode pedir para a inteligência artificial, tu manda, bota duas provas, três provas e pede para ele ver um padrão da prova. Então ele mesmo diz para você quais são os conteúdos mais cobrados. sim, por essa banca, é a primeira vestibular dessa faculdade, Sim. então, e da banca também eles não liberam entregar esse tipo de questão pela internet, porque eles fazem muita coisa de concurso público, então eu vou aplicar isso mesmo do Enem. Eu acho que do chat GPT, você deve ter falado na aula gratuita, em uma das três, eu não me lembro, e aí eu peguei para o chat GPT corrigir uma redação, e aí eu achei bem legal a experiência toda. É bem legal, daí tu pede para ele, daí tu pede, por exemplo, como que tu pode melhorar a tua tese, né? Como é que tu pode melhorar É, a coesão, né? Então, mas o ideal é tu ter sim, o modelo pronto, né? Tu ter o modelo pronto, daí tu só adapta o conteúdo desse modelo, né? Tu tem sempre uma sim, solução histórica, saber problematizar, né? Tu vai ver que dentro do método vai ter um PDF lá com umas 100 páginas que vai te ajudar bastante nessa questão da redação. Porque a redação é dissertar, né? Tu tem uma tese e tu tem que provar aquilo, que nem eu para vocês. Ó, é possível você acelerar a sua aprovação em medicina. Não estou falando que todo mundo vai passar em 60 dias, mas é possível que você consiga acelerar a sua aprovação em medicina. E aí eu vou trazendo sim. argumentos, né? Eu falo por que que demora Sim, 5 anos, eu mostro como memorizar o número para você ver, cara, se eu conseguir memorizar esse número, eu consigo memorizar o modelo de redação, né? sim. Eu acho que o modelo do TEC é exatamente o que eu não fiz quando eu fazia cursinho online, porque lá eu anotava aula, fazia caderno, eu fazia resumos mega anomalíacos, e eu não focava no que tinha que fazer, que eram as questões, né? Então, o conteúdo eu tenho, eu me lembro de algumas coisas, mas eu não lembrava de como produzir, de trinchar e realmente ir pro que precisa ser feito.